Boa noite, telespectador. Boa noite, telespectadora. Está no ar TV Com debate pós-feriado de 1º de maio e pós também a greve geral convocada para o dia 28 de abril pelas centrais sindicais por conta das reformas da Previdência e Trabalhista que estão sendo propostas e discutidas no Senado. Nós vamos discutir os desdobramentos dessa greve. As centrais sindicais, os movimentos sociais já avisaram que novas manifestações vão ocorrer e tivemos no 1º de maio algumas comemorações de algumas centrais que não deixaram a data passar em branco. Não acredito que há motivos para comemorar. O Brasil atinge a triste marca de mais de 13 milhões de desempregados. Se nós formos multiplicar aí cada desempregado sendo um chefe de família com 4 pessoas, nós temos um número muito mais elevado e assustador para a nossa economia. Afinal de contas, são pessoas desempregadas que não estão fazendo parte da economia, não estão gerando renda, não estão consumindo, e isso faz com que a nossa economia, obviamente, não vá bem. Nós vamos conversar hoje sobre esse e outros assuntos relacionados a esse tema com o advogado Nobel Soares, que volta ao nosso programa. Boa noite, Nobel. Muito obrigado pela presença. Boa noite, Guto. É um prazer enorme retornar ao seu programa e espero que hoje tenhamos a discussão de temas tão importantes que estão na pauta do país, que são as manifestações que ocorreram dia 28 de abril, o 1º de maio, como você já anunciou, e as perspectivas da nossa economia, que, a meu ver, estão muito péssimas e que não abrem perspectivas de melhoria para os trabalhadores, principalmente os trabalhadores, né? Sem contar a classe média, o micro, o pequeno empresário. Os trabalhadores que sempre pagam a conta. Sim, sempre das pagam atrapalhadas do governo. E pagarão. Então, completa aqui o nosso time de comentaristas, João Vilela. Boa noite, João. Muito obrigado pela presença. Boa noite a todos. Boa noite, Guto. Boa noite, doutor Nobel. Um prazer estar aqui com vocês. Senhores, a primeira pergunta é simples. Você, Nobel Soares, que tantas vezes militou no meio sindical, liderou uma greve fantástica em relação aos objetivos atingidos na Companhia Docas. Eu queria que você desse o seu parecer, com tanto conhecimento de luta que você tem, mas uma luta digna e correta e honesta em relação à defesa dos direitos dos trabalhadores. Qual a tua opinião em relação a essas manifestações do dia 28 e também as propostas de reforma, tanto da Previdência quanto trabalhista? Um tema que você pediu para eu falar, acredito que eu não vou esgotar, evidentemente. Mas vamos lá. As manifestações do dia 28 de abril, a chamada greve geral nacional, ela não provocou ou não redundou nos efeitos desejados por quem assim organizou. Primeiro aspecto que eu observo é o seguinte: a descrença dos trabalhadores em relação às lideranças sindicais. Há um descrédito total. Então, quando essas lideranças convocam os trabalhadores para uma determinada atividade, já há uma desconfiança natural, porque ao longo do tempo esses líderes sindicais se comportaram de modo contrário aos interesses daqueles que se propõem a representar, né? De outro lado, houve também uma campanha sórdida da extrema-direita do país, nos meios de comunicação, nas redes sociais, dizendo que essa greve é a greve do PT para defender o Lula. Eu acessei a diversos folhetos compartilhados, pôster, que chamam, compartilhados, aonde a direita diz: não vai haver greve, isso aí é coisa do PT, é do Lula. Como o PT e o Lula não estão bem nesta quadra do país, como eles já perderam muito da credibilidade, da confiança que a população nutria por essas entidades, pelo Lula e pelo PT propriamente, de certo modo, muitas pessoas, para não estimular, para não apoiar o PT, desistiram de participar. Então você veja quantas dificuldades. De outro lado, eu considero que haveria necessidade de uma conscientização junto a essa coletividade de trabalhadores insatisfeitos com as propostas desse governo, para que eles fiquem conscientes dos riscos da precarização que isso está causando
as forças de trabalho no Brasil. Então, é preciso que nós tenhamos consciência daquilo, um diagnóstico perfeito, sereno, acerca dos males que estas reformas estão produzindo ou vão produzir, para que a população consciente possa, então, agir em sua própria defesa. O que não está acontecendo, o que eu considerei que o movimento do 28 de abril não foi aquilo que se esperava. Foi muito débil, foi aquém das expectativas ou das necessidades dos trabalhadores para enfrentar este ataque selvagem, sinistro, implementado pelo atual governo liderado pelo Michel Temer. Por enquanto, eu deixaria que o Vilela também abordasse o tema, evidentemente. João Vilela, vamos combinar só o seguinte, a gente primeiro fala das opiniões, depois a gente fala dos atos em si. Ah, sim. Quem concorda, quem não concorda, tá claro, com o ir e vir, tá certo bloquear a estrada, tá certo, né? Uma apresentação geral. Exatamente, as opiniões primeiro em tese, em relação à legitimidade ou não do movimento, das reivindicações, das reformas, depois a gente... Claro. João Vilela. Eu gosto a definição é que é uma coisa complexa, né? Definir o que foi esse dia 28 de abril. E eu peguei a definição para as pessoas, cada um pensar no que acha ou não, definição de greve, definição legal, definição do dicionário, a definição do que é uma greve. E greve é sensação voluntária e coletiva do trabalho, decidida por assalariados para obtenção de benefícios materiais. Isso é a definição que você vai encontrar em todos os lugares de greve. Claro que você pode expandir essa definição, tem várias outras vertentes, mas a definição básica é essa, sensação voluntária e coletiva do trabalho decidida por assalariados para obtenção de benefícios materiais. Tá? Definição de greve. A mobilização, não vejo que foi mobilização, porque foi uma imobilização. Não foram, as pessoas estavam assustadas, com medo de sair de casa. O grande questão é que não queriam que as pessoas saíssem de casa. Fiquem em casa, não saiam para a rua. Vai ter violência, foi alardeado de várias formas. E colocar fogo em pneus, impedir o trânsito, já quer dizer que não vai ter mobilização, ou seja, imobilização. Eles queriam imobilizar as cidades. Manifestação, que é legítima, que é legal, também não foi. Manifestação é voluntária sempre. Eu vou na manifestação para pedir determinado direito. Eu vou até encontrar com um grupo de pessoas que queiram com forma ordeira, determinada, uma forma sem violência. Sem baderna. Sem baderna. Agora, eu tenho uma definição que as pessoas podem utilizar ou não dessa forma. Emprego sistemático da violência para fins políticos. Eu vejo que foram empregados meios sistemáticos de violência para fins políticos. Eu vejo que foi dessa forma. Especialmente a prática de destruições por grupos cujo objetivo é a desorganização da sociedade existente e a tomada do poder. Então, para as pessoas entenderem do que eu estou lendo, isso que é uma definição do que eu vou falar agora. Então, emprego sistemático da violência para fins políticos, e foi para fins políticos, claro que foi, especialmente a prática de destruições por grupos, houve destruição por grupo, essa questão de botar fogo em pneu é algo criminoso em todas as formas. Criminoso porque, primeiro, é um crime ambiental. Segundo, você impede as pessoas de irem a algum lugar, ambulâncias não puderam ir para um lugar para o outro, as pessoas não puderam ir trabalhar, não puderam se movimentar, pessoas tinham um médico marcado, são N casos. Uma sessão de quimioterapia, por exemplo. Pessoas que... Também. Você veja, cada caso vai ser um pepino. Pessoas que têm um problema, por exemplo, trabalham como diaristas. Quantas diaristas tiveram problema? Não estou falando da empregada doméstica, não estou falando de pessoas que trabalham no porto com a diária, uma série de lugares que pessoas trabalham com a diária, vendedores que ganham comissão, que é o caso do comércio em geral. Isso é um problema seríssimo. Bom, o que eu defini agora, essa definição não é minha, é uma definição que você vai encontrar na lei e no dicionário, é de terrorismo. Se você procurar definição de terrorismo em qualquer Google da vida, ou no dicionário que você preferir, você vai encontrar isso, emprego sistemático de violência para fins políticos, especialmente a prática de atentados e destruições por grupos cujo objetivo é a desorganização da sociedade existente e a tomada do poder. Essa é a definição de terrorismo.
E eu não consigo ver de outra forma que não tenha sido terrorismo. Eu sei que é muito duro escutar a palavra terrorismo. Isso que eu ia te perguntar, se você né? não acha que é muito, muito forte. A mão está exagerando aí ou não? A definição está aqui. Primeiro eu falei a definição qual era, para depois falar o que era. Eu inverti a ordem nesse caso. É grave, é muito grave. Mas o terrorismo que é isso, ele quer desorganizar, ele quer colocar violência, ele quer colocar o pânico, ele quer colocar destruição. E notem uma outra coisa, o crime organizado, esses grupos organizados de crime, utilizam da mesma tática. Botar fogo em ônibus, dar medo nas pessoas, as pessoas que têm medo de sair na rua. Toque têm medo de recolher, né? Toque de recolher. Não sai Isso de é a casa. mesma tática quando um grupo criminoso, como aconteceu agora no Nordeste, você viu, no norte do país também, em Manaus aconteceu isso, no Nordeste aconteceu, no sul do Brasil aconteceu isso, no estado de São Paulo já aconteceu isso, e no Rio de Janeiro acontece isso todo santo dia. Aqui na nossa região. Na nossa também. região. Mas esses lugares são mais violentos ainda, talvez, né? Botar fogo em ônibus é algo criminoso. Eu não consigo ver... E já virou um procedimento estándar, né? Algo É no absurdo. Brasil inteiro. Quer Porque, fazer alguma coisa, você vê, ele põe a fogo justiça no ônibus. determinou, essa desobediência da justiça, de 80% dos ônibus na rua, não foi uma desobediência só do pessoal da greve, ou desse movimento, ou dessa mobilização, que tem atentado terrorista. Foi também dos donos de companhias de ônibus, falou, eu não vou colocar na rua para pegar minha Porque tem esse outro lado. Tem o dono Ninguém da tá me empresa, tem um garantindo. empresário que não vai querer. Que ninguém está me garantindo isso. Tanto é que botaram patrimônio fogo dele. em 2 ônibus em São Vicente. Não sei longe. Quantos no Rio de Janeiro foram colocados fogo? Quer dizer, essa barbárie, essa baderna, isso é orquestrado. São 17 mil sindicatos no Brasil. Você consegue enxergar 17 mil categorias profissionais? A minha pergunta é essa. Tem 17 mil profissões? Da onde sai isso tudo? E por que essa mobilização? Em relação à reforma? Talvez também. É em relação a essa reforma trabalhista, reforma da Previdência, que eu também discordo da Previdência. Eu acho que a trabalhista foi totalmente pequena, foi uma reforminha. Tanto é que o artigo 7º continua lá. Ninguém fez uma PEC para retirar algum direito. Eu gostaria de saber de alguém qual foi o direito que foi rescindido. As férias vão poder ser fracionadas. É o que o funcionário mais pede. Funcionário o que já escuta isso. Se continua... E a CLT é que não estava normatizado. A CLT não impedia. Ela falava férias de 30 dias. Mas não falava que tinha que ser de uma vez. Mas que isso Mas resguardava a livre negociação, né? Sim. Caso eu não vi. Se alguém souber qual foi o direito retirado, eu só vi ampliação de direito. Aliás, foi uma reforminha pequena, trabalhista, mínima. Agora, a previdenciária, realmente eu acho que tem muita coisa que poderia ser diferente. Eu acho que tem que ter uma reforma. Uma coisa e outra coisa é outra coisa. Eu acho que tem que ter uma reforma, sem dúvida, mas não é essa reforma. Tem muita coisa que poderia ser melhorado para acabar com privilégios. A reforma tinha que bater, com castas, principalmente no funcionalismo público. A gente pode falar do privilégio, a gente pode falar da DRU, por exemplo, que é a desvinculação das receitas da União, que aumentaram para 30%, que é dinheiro que sai da Previdência e vai pagar a conta de banco. Então, o que eu queria saber do Nobel é o seguinte, falta realmente informação para as pessoas. Não é veja, isso? Veja bem, eu acho que o governo, ao tomar a iniciativa de implementar essas reformas trabalhista e previdenciária, ele vem executando aquilo que o PT, ao longo dos 13 anos de governo, já iniciou, já fez e estava planejando agora no final de 2016. Agora há pouco, eu estava vendo aqui um vídeo da entrevista de Dilma e do Lula, ambos defendendo essas duas reformas. Na época, né? Na época agora recente, 2016, um ano atrás, antes de saírem do governo. Poder o PT nunca teve. O poder é diferente de governo. Estavam no governo perfeito. Poder aliados com os setores que eles tiveram contradições no passado, mas depois se uniram para chegar ao governo. Bom, então eu fiquei assustado. Eu digo, será que é verdade? Até compartilhei para um grupo nosso de estudos de movimentos sociais no país, para me dizer se ali houve ou não manipulação daquele vídeo. Se era autêntico o vídeo. Eu achei, para ver se é autêntico, achei tão contundente o Lula defender a reforma previdenciária, o Lula, hein? E a Dilma, e até a fórmula 85, 95, o Lula falando que a lei Eloy Chaves é de
mais de da década de 20, né, segundo ele. Mais de 50 anos, sei lá, quase 100 anos, né? Então é preciso mudar porque ele, por exemplo, ele dizendo, eu já estou com 70, logo chegarei aos 75. Então, a longevidade aumentou, é preciso que a lei se atualize. Olha, Lula, desculpe, mas hoje você está condenando essa reforma que o Temer está implementando. Eu acho que você não tem legitimidade. Daí a descrença no PT, entende? Porque até então, quando o PT se posicionava em determinado sentido, os trabalhadores respeitavam porque havia o mínimo de coerência, mas no momento em que o PT executou uma primeira reforma da Previdência, depois já estava planejando essa última que está sendo executada agora, de se discutir. O PT tem legitimidade para se posicionar contra? Daí, então, a desmobilização que você fala da classe trabalhadora, dos oprimidos, daqueles alcançados por esse sistema tão perverso. Você diz, a reforma trabalhista pegou alguns pontos. Pegou sim. Tem pontos interessantíssimos. A Constituição Federal diz que é livre o acesso ao Poder Judiciário e que no direito do trabalho existe o jus postulante, ou seja, você, trabalhador, poderá pessoalmente ingressar com a reclamação trabalhista e se defender em primeiro há uma grau, lei né? federal também que regulamenta que quem perde não paga honorários de advogado. Estou colocando essa questão porque está nessa reforma. Nessa reforma, quem perder vai pagar, ou seja, passa a ser igual o direito comum, aonde o perdedor, sucumbente, vai pagar os honorários do advogado. Agora, coloque-se no lugar de um trabalhador, tá certo? Que não tem condição nenhuma, está ali lutando para buscar o interesse dele. Alguma coisa. E de repente é condenado, inclusive, a pagar aquilo que ele não tem. Veja só. Até porque permite que ele postule individualmente, sem a presença de advogado, justamente para favorecer ele, para ele não ter que gastar com o advogado. Bom, hoje, na lei brasileira, só paga honorário de advogado quando o trabalhador é representado pelo seu sindicato de classe. Fora disso, não. Passa a ser. Outra, o empregado hoje, que tem mais de 1 ano de emprego naquela mesma empresa, se demitido, a rescisão terá que ter a assistência do Ministério do Trabalho ou do sindicato de classe. Essa lei revoga, ou seja, deixa o cara à vontade para o péssimo empregador manipulá-lo e ele não ter um amparo para depois discutir, porque ele, em princípio, diante do poder técnico e jurídico da empresa, ele pouco conhecimento tem para recusar aquela proposta de demissão, os valores que ali estão inseridos. Ou para reivindicar, encontrar. Não é não isso. Tem a observação de quem fez a rescisão, porque quando vai o trabalhador no seu sindicato ou no Ministério do Trabalho, aquele órgão, esses órgãos, relacionam aquilo que, no seu entender, ficou devendo durante aquela rescisão, para que ele possa instruir, eventualmente, uma ação trabalhista posteriormente. Passa a não constar mais da lei. E o pior de tudo, todos aqui são capazes de analisar qual é a superioridade entre o empregador e o empregado numa negociação. O empregado vai negociar com o empregador, é evidente que ele não tem a mesma condição técnica, política, financeira para discutir um acordo com o empregador. Atualmente, a lei garante o seguinte: todo acordo é válido, desde que não suprima direitos consagrados pela lei. Todo acordo é válido. Então, a lei estabelece o mínimo e os acordos ficam liberados para conquistar o mais, a lei do mínimo que a lei já assegura. Essa reforma exclui essa garantia do mínimo que a lei. O acordo coletivo que é celebrado entre pessoas desiguais, acordo é válido quando as pessoas estão em pé de igualdade. Né? Tanto financeiro, quanto psicológico, quanto materialmente, sobretudo tecnicamente. Na medida em que você, premido pela necessidade de trabalhar, vê o empregador e propõe um acordo reduzindo o seu salário, você pensa 2 vezes, bom, se eu não aceitar, estou na rua. Então eu vou garantir o mínimo. É assim, e aí, como a lei hoje não permite a redução do salário, amanhã vai permitir, então o empregador fica bem à vontade para reduzir o salário do seu empregado, e o empregado, para garantir aquela relação de emprego, ele termina se submetendo a esse capricho. Então, Vilela,
Não conheço toda a reforma, não tive nem tempo e estou tão revoltado com essa reforma que nem me dei ao luxo de tomar conhecimento do seu conteúdo. Existe uma proposta que eu aprovo lá, seria o fim da contribuição sindical. Obrigatória, Obrigatória. Né? Você é associado, você paga a sua mensalidade. Isso vai acabar com o peleguismo. O que é peleguismo? Traição, né? Peleguismo, esses sindicatos que você citou, milhares no Brasil, que vivem às custas desse imposto sindical. É um imposto que a lei diz, todo ano o trabalhador tem que pagar um dia de salário para o empregador sindicato. Também. E o empregador também, é diferente. E sem consultá-los, né? Olha, você concorda. Porque é tributo, né? É tributo. Imposto, como você falou. E além disso, os sindicatos têm direito a cobrar as mensalidades de quem manifesta seu desejo de se associar, que é o que eu defendo. Eu acho que o sindicato tem que sobreviver às custas dos seus associados e não impor a toda uma coletividade uma prestação pecuniária exigida por lei, que depois você não tem como controlar a aplicação desses recursos. Vai para o sindicato de base, vai para a federação, vai para a confederação, vai para as centrais sindicais, que desviam esse dinheiro segundo seus objetivos políticos, nem sempre confessáveis. Então, nesse ponto, a reforma realmente traz algo que unificou, por incrível que pareça, a Força Sindical e a CUT. Eu me recordo na fundação do PT, de que participei, lá nos anos 80, criamos a CUT. E a CUT veio como proposta de sua criação o fim do imposto sindical justamente para acabar com o peleguismo. Pergunta para a CUT se hoje eles querem acabar. Nos anos 70, o Lula defendia nos anos 70. E é importante você, uma pessoa que esteve naquele momento, está dando esse depoimento hoje. Não é verdade? Para ver como mudou. Mudou. Então, o pensamento. O Lula, por exemplo, que terminou incendiando a necessidade de criação da CUT como um braço sindical do Partido dos Trabalhadores, então defendia o fim do imposto sindical. Para quê? Porque o sindicato tem que ser legítimo, baseado na vontade dos seus associados. Dirigente sindical que quer sobreviver no sindicato tem que ir para a rua, trazer o trabalhador para se associar. Muito bem. E esses passariam a ser a fonte de receita desse sindicato. Não é mais. Então, é legítima. Nesse momento, com essa proposta, unificou setores antagônicos. A Força Sindical sabe que é bem patronal mesmo, defende esse governo, apoiou a cassação da Dilma, né? Enquanto a CUT foi contra esse governo, do nascedor era contra o imposto sindical. E agora participaram do 1º de maio unitário. Aqui na Cidade de Santos, na Praça da Bandeira, estava lá CUT e Força Sindical, ambos discursando em defesa contra as reformas, mas no ponto que converge é justamente a manutenção do imposto sindical, que essa lei, essa reforma trabalhista exclui. Depois discutiremos, então, a questão da Previdência, que é mais nociva, complexa ainda. Mais nociva mesmo. E só fazendo um parênteses no final dessa tua fala, até para... se houver bons sindicatos, Sim. É natural que os trabalhadores busquem um bom atendimento jurídico, uma prestação de serviço social, uma odontologia, um plano de saúde. Tem sindicatos... Você vai selecionar... Tem sindicatos cartorários. Que só existem no papel. Volta e meia, não sei se você já recebeu, cartinhas de boleto bancário de um novo sindicato da sua empresa. Fora os estelionatários, né? Mas eles criam e mandam os boletos. E muitos deles com carta sindical. Eu digo, mas como que nascem essas entidades, como florescem assim, sem representar ninguém? Mas o imposto sindical, como a lei assegura, então eu acho que tinha que acabar assim, viu, Guilherme? Eu acho que tem que acabar. Nobel, quem quiser ter curiosidade, existe um sindicato dos funcionários de sindicato. Fica ali na Bolsa Cerealista, Senador Queiroz, em São Paulo. Verdade. Sindicatos, funcionários de sindicato. Existem sindicatos, pela lei, você não pode ter sindicato que não seja de trabalhadores, de categoria profissional. Está bem claro na lei. Profissional ou econômica, né? Ou econômica. Mas existe sindicato então se criou legalizado de não trabalhadores. Existe sindicato de pessoas dos trabalhadores que trabalham no sindicato. Não, é outro. Do desocupados, ele está falando. Não. Existem sindicatos que não são ligados à categoria profissional ou econômica. Nenhuma. Mas existem como sindicatos. Existe como sindicato e legalizado, sem problema nenhum. Com carta sindical. Com tudo. Ganhando dinheiro, recebendo com tudo. Eu vejo que a questão trabalhista, alguma coisa está errada no nosso país. Nós somos o país que mais tem sindicatos, que a gente já falou disso, mas a gente é o país também que a gente tem maior
quantidade de ações trabalhistas. A maior demanda. E uma vez eu escutei, né? isso, de tanto reivindicar, de tanto contestar, de tanto falar, um desembargador do trabalho que deu aula para mim falou: João, você acha que a Justiça do Trabalho é boa para o trabalhador? Ela beneficia o trabalhador? Eu falei, claro, eu dei todo o meu discurso que ela prejudica o patrão e beneficia o empregado. Ele falou, não, eu vou te falar com a minha experiência, que eu sou desembargador do trabalho, você sabe disso, minha vida inteira eu trabalhei com isso. E ele falou o seguinte, ela é boa, normalmente, claro que eu não vou generalizar, porque toda generalização ela é burra, mas generalizando de uma forma que não deveria ser feita, mas sim, ela é boa para o mau trabalhador e é mal para o mau empregador. Por quê? E ele deu matematicamente cada detalhe daquilo. Ele foi ao ponto. Não dá para explicar aqui para vocês, mas ele colocou bem claramente. Ela é boa para o mau empregador e ela é boa para o mau empregado, normalmente. E acabam os dois caindo para o lado. Eu digo o seguinte, são 80% dos empregos no Brasil não vem da grande empresa. Não vem do banco que tem um departamento jurídico, que consegue fazer uma série de coisas. Não vem da grande montadora de carros, que tem um departamento jurídico, que faz uma série de coisas. É a pequena e microempresa. Muitas vezes, esse funcionário é o único funcionário do patrão. Ou tem mais 2 ou 3 no máximo. O emprego sai da pequena e microempresa. E aí o que acontece? Aí é desleal. Porque o advogado trabalhista ele vai entrar lá e vai pedir tudo. Tenha ou não acontecido, tenha existido ou não a reclamação anterior, que lamentavelmente Ctrl+C, eu tenho, Ctrl+V também nesse tenho aspecto. que concordar, Vilela, que muitos que colegas, é assim, ele não exageram. tem o cuidado de estudar o caso. Não, e vão lá e copia e cola. E de repente manda dá certo. se colar, colou. É aquele se colar, Geralmente colou. o pequeno é que paga o pato. Paga muito, Pato, porque ele nem conhece toda a legislação trabalhista. Lógico. Diferente de uma empresa grande. Tem um departamento jurídico. Departamento, tem um sistema de controle, o funcionário é só mais um número pro cara. Aquele não, aquele tem um envolvimento. É muito diferente. É muito diferente. Tem maus pequenos empregadores e tem maus grandes empregadores e vice-versa. Tem tudo. Mas o que eu digo é o seguinte, o pequeno sempre ele acaba dançando, seja ele empregado, seja ele empregador. E ele acaba tendo um problema muito sério no trabalho. Eu tive problemas, por exemplo, uma funcionária que foi mandada embora, né? E estava naquele período que eu paguei a rescisão, né? Aquele mês que você paga. Ela estava no aviso prévio. Indeniza o aviso prévio, indenizei. Durante o aviso prévio, ela engravidou. Eu não sabia, ela nem estava mais comigo, ela não tinha mais nada. Ela não não voltou para te nem me comunicou nem nada, de forma alguma. Só entrou na justiça depois e eu tive que pagar um caminhão de dinheiro, uma coisa que não tem nada a ver. Estabilidade. Sim, mas o que eu tinha a ver com a questão que eu não tinha como saber? Ela você não sabia que ela tinha engravidado. Foi adquirido após a demissão. Após a demissão. Mas no período ainda da garantia. Exatamente. A lei vai favorecer. Então, na frieza da lei, ela tem direito. Tem direito. Eu nem discuto até com a questão, porque friamente tem direito. Porém, mas que culpa que eu tenho nessa questão? Então nós temos que mudar esse sistema, porque não é possível nós em 2016 ter em torno de 6 milhões de ações trabalhistas e um país extremamente industrializado como o Japão ter 2.500. Alguma coisa está errada. Ou os empregadores do Brasil são muito ruins, ou a lei é muito ruim, ou alguma coisa está muito errada. Bom, Vilela, senhores, posso só fazer quebrar aqui? Não preciso chamar o break? O break. TV com Debate volta em instantes. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Você que é português ou gosta da música portuguesa não pode perder
Aos sábados, 20 horas. No domingo, às 19 horas e na quarta-feira, às 20 horas. Portugal e sua gente é um programa Gabrielo Gabrieleschi. Viana do Castelo, que beleza natural, és a mais linda do Minho, do canteiro de Portugal. Diariamente, na nossa programação, você confere o TV com Clipes. Dos grandes clássicos aos atuais. Então fique ligado no TV com Clipes. TV Com Debate de hoje já está de volta. Recebemos hoje aqui o advogado Nobel Soares e o nosso comentarista João Vilela. No primeiro bloco nós falamos a respeito, tivemos aqui as opiniões e os comentários de quem é a favor ou contra. Não há uma polarização aqui no programa de quem é a favor, de quem é contra. O que nós queremos é discutir propostas que eventualmente e concretamente garantam uma harmonia entre capital e trabalho. Então, vamos falar um pouco agora, senhores, a não ser que vocês queiram ainda retomar algum ponto que tenha ficado na opinião de vocês a ser falado no primeiro bloco. Eu quero discutir com vocês o seguinte, até que ponto é legítimo uma manifestação, seja ela qual for, impedir outras pessoas que não concordem ou que não queiram estar voluntariamente e coletivamente numa manifestação, de ter a sua vida normal. Guto, eu queria ainda... Temos imagens, inclusive, aí Eu queria pedir permissão para ainda concluir um pensamento. Por favor, a palavra está com o senhor. Também. Veja bem, nós estávamos colocando o seguinte, que essas reformas, elas estão sendo votadas no Congresso sem uma prévia discussão dos setores envolvidos. Eu acredito que nem as empresas, micro, pequenas empresas, são as mais importantes, que geram mais emprego no país, foram ouvidas. Não foram, sim. Não foram. Eu não acredito que os trabalhadores tenham sido ouvidos. Pode ser até que tenha algumas propostas interessantes, a exemplo da extinção do imposto sindical, que eu penso que só foi colocada justamente para confundir a cabeça dos trabalhadores. Só por isso, não por outro motivo. Porque está indo de encontro, conflitando com os interesses até da base sindical desse governo que está aí. E a rejeição a tais propostas chega a tal proporção que até a base aliada do governo Temer no Congresso Nacional, muitos deputados votaram contra. E o que fez o Temer? Mandou exonerar, isso é hoje, hein? Mandou exonerar os apadrinhados desses deputados que foram nomeados pelo governo federal em cargos públicos à nossa custa. Queria só fazer um paralelo. Claro. Qual é a diferença que existe entre o mensalão, que o PT comprava deputados para votar segundo suas propostas, e o Temer, que oferece empregos para os deputados que votarem suas propostas, assim como
exonera esses apaniguados quando os deputados não cumprem a promessa. Existe alguma diferença? Me parece que... São as mesmas vantagens ilegais em ambos os Isso, casos. o dinheiro público. Tem um pouco uma diferença que eu também não concordo com essa questão desse toma lá da cá, Mas que é eles assim chamam, que eles faz. chamam Fisiologismo. bonitamente de presidencialismo de coalizão. O nome é bonito, né? Oh. Coalizão. Pra esconder o que tá embaixo do tapete. Eu te consigo cargo assim, assado, esse ministério, aquele outro, e em troca você vota a meu favor na Câmara. Eu discordo dessa fórmula, inclusive, mas o mensalão, a diferença é que se comprava com dinheiro. Mas isso, né? Mas é dinheiro público não, eu também. sei, Nesse primeiro ponto também é Mas uma teoricamente, forma de dinheiro do orçamento eu público, concordo né? com você. Mas teoricamente, você está pegando uma pessoa que Seria uma corrupção teoricamente light. foi indicada para trabalhar naquilo. É algo corrupção legal, light. é legalizado. É legal, mas legalizado. não é moral, Não né? é moral, mas é legal. Mas é isso que eu Concordo. quero. É como nas prefeituras Mas que empregam veja, os chequinhos, né? Veja. Então, Né? É a mesma acontece coisa, não é a em mesma todas prática? as prefeituras do Brasil. Então, é a Em mesma todo prática. lugar, mesma prática. Então Quanto temos que combater. quanto né, que Vitor? representa o fulano de tal em próprio votos Lula mil, então sempre você vai fez ter... isso, a Dilma sempre fez, todos os governos sempre fizeram isso, que eu discordo da fórmula, claro, mas não pergunte para qualquer um deles, todos fizeram. Tanto é que o Lula só aceitou o PMDB ser vice. A ideia deles sempre vai ser um PT puro sangue, é a ideia deles inicial. Mas isso era impossível. Se não tivesse o PMDB junto. E um dos cargos que foram colocados é o vice, que eles chamam de legítimo, mas é tão legítimo quanto eles. Mas Tava aí na chapa, você né? submeteu a eleição. Aí o povo é que decidiu Não, mas se essa mas foi uma troca articulação... já. Não, eu digo... Já foi uma troca. A montagem E isso da veio chapa... tudo junto, né? Não, Vilela, a montagem Não, da eu chapa... sei, eu sei. A montagem da chapa foi submetida Sim. à opinião pública. Aí, no momento em que o povo diz, não, essa chapa tá boa, vou votar, elegeu. Mas tá Tudo bem. levando de o Temer troca. nunca Mas vai eu assumir estou mesmo. pegando é o todo. momento posterior. Não, mas vem junto, é um Ah, pacote. mas isso não É foi um pacote. dito. Não, não é dito, mas todo mundo sabe que se o Temer era vice-presidente da Dilma, e serviu por 6 anos, por sinal, é porque ele ia levar o pacote chamado PMDB para votar junto. Que é a grande noiva É grande negócio, mas do Congresso. é muito E caro. aí, claro que para o eleitor fazendo comum... justiça, só para interromper um minuto só. A grande queixa do PMDB enquanto governo era a seguinte: puxa, mas nós estamos aqui só então para fazer o papel do bandido, ou seja, aprovar o pepino, as reformas e as propostas que a Impopulares. própria bancada do PT criticava É. para levar a bordoada e depois eles só saía. ficavam. Continue com a É um palavra, jogo Vila. maquiavélico, por sinal. Quem leu Maquiavel vai entender dessa forma. Sim. Mas a grande questão, você pega, por exemplo, ontem, 1º de maio, estava o Paulinho da Força, lá na Força Sindical, naquela manifestação. Sorteio dos carros. Sorteio de 11 carros, né? Que é muito Shows. estranho. Michel Shows, Teló. Inclusive. Mas todo shows. ano tem Foi, sorteio. mas agora, tem. o Michel Teló, será que foi de graça? Não, nada de graça. Tudo Não, muito mas bem aí pago. o dinheiro- O Odebrecht falou como é que é feito, mas não é isso que eu discuti, não. Ele ali criticando um fora Temer, veemente, gritando fora Temer, fora Temer, E fora lá Temer. vota junto. E em Brasília, quer dizer, em São Paulo é fora Temer, em Brasília fica Temer. Porque ele faz parte da base aliada. Ele é parte da base aliada. Em cada estado ele tem um Então, estado de Não, é Brasília. estar. É porque ele está questionando a extinção do imposto sindical. Sim, acorda. mas o imposto sindical é É justamente... só por sim, isso. mas- É a única forma. Além do imposto sindical ser vexatório, ser imoral, ser algo que o trabalhador não quer aquilo, a gente já conversou sobre isso. João Vilela está se dando uma esquizofrenia política. Claro, não, exatamente, exatamente, é uma boa palavra, Guto. A grande questão é o seguinte, os sindicatos não têm que prestar contas. Não tem que prestar contas. Isso já é um grande absurdo. Dinheiro público sem ter que prestar contas é o único caso de dinheiro público que não tem que prestar contas. Que só isso já é algo muito assustador. Seria, Aí mas você presta encontra conta para a sindicatos Assembleia dos com Trabalhadores, presidente- mas ali... Não. É o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro analisando as contas do Cabral, né? Você sabe. Mas aí você pega... Mas também pegar um tribunal de conta tipo do Também Rio é de a mesma Janeiro, coisa, é. olha, vai dar Passa na mesma. tudo. Mas teoricamente pode ser que pegue um ou outro honesto. Mas o que eu acho absurdo é o país estar nessa situação com 14 milhões de desempregados, que é um número que eu acredito seja muito maior do que esse. As empresas fechando. Hoje você encontra muita empresa zumbi. Sim, que não pode fechar. Que está ali E que não em pode pé, funcionar, e que não consegue mas funcionar. que não existe na realidade. Já morreu, mas está ali. Mas para dar baixa tem que pagar os tributos. Sim, Então, pagar, enquanto mandar não embora, paga os pessoal. tributos, Sim, continua sim. vivendo. Não, O grande o cara vai argumento- tentando viver também. Porque existem Não, os... tem umas que tá morta mesmo, Não, mas sim. para efeito Não, mas o que é formal ela funcionário? continua
Aberta. Aberta, porque não deu baixa no sim, CNPJ. sim, mas não é só isso. Aquela que está aberta realmente, tem funcionário, que tem tudo ali, atrasando os salários dos funcionários, tendo um problema seríssimo, pessoas que já estão num limite. As dívidas do quantidade empresário cada vez Por quê? maiores. Porque hoje você não tem... A tributação é extremamente perversa e nociva, complexa, inclusive, difícil de pagar o imposto. São muitos impostos. Em duplicidade. Em triplicidade, muitas vezes, em quadruplicidade, muitas vezes, complexo. Tanto é que as empresas de fora, elas não querem vir ao Brasil, e quando elas olham o sistema que nós temos, elas falam, não, peraí, isso aqui é uma coisa errada. Eu conversei com vários empresários portugueses, que é mais fácil a gente conversar, porque até a legislação tem a base, é muito parecida na base. Cultura, né? A cultura, a língua, tudo mais. Eles levam um susto. Tem empresas que pensaram em montar aqui no Brasil, chegaram, eu conversei com vários empresários de produtos de cutelaria, que Portugal é muito forte. Olha, eu queria montar no Brasil, mas eu não tenho coragem de montar no Brasil. Tem que ir Porque pra Argentina, quando tem me que ir pro Uruguai. contam dessas formas, fora os custos que você tem desse Pra operacionalizar. custo Brasil, que é absurdo. Um deles chegou para mim e falou assim, João, eu estou sendo roubado. Ele tinha uma distribuidora aqui no Brasil, importava e revendia aqui os produtos. Falei, por quê? Ele falou, olha, se eu mandar uma carga de caminhão de Portugal até a Inglaterra, eu vou pagar mais barato do que se eu mandar de Santos para São Paulo. Alguma coisa está errada. A Serra do Mar é quase intransponível. Nossa, é incrível. Mas esses pela problemas calçada do do Brasil, Lorena nós vamos ter que mudar, porque não há dinheiro público no mundo. Todo dinheiro o é dinheiro nosso, né? vem da iniciativa privada. Vem das empresas, dos trabalhadores que as empresas pagam. E não existe funcionário público com dinheiro do governo. Esse dinheiro foi amealhado por impostos, que são obrigatórios. O nome já diz, é imposto, não é facultativo. E pagos Ele por vai lá, pega todos, o né? seu dinheiro. Então, todo o dinheiro que existe no país, esse dinheiro vem da iniciativa privada. Quanto mais iniciativa privada você tiver, mais impostos você vai ter, menos corrupção você vai ter, pode ter certeza disso. Quanto mais sério for o país, menos cargos de confiança você vai ter. Pode pegar a Dinamarca, às vezes já quantos cargos de confiança cada político tem direito. Então, Vilela, cada privilégio. Me dá uma parte. Claro, você fique. tocou num Me ponto, corte, por favor, Nobel. Tocou num ponto aí que é interessante. Veja só, as reformas, elas passam bem distante de tudo isso que você acabou de mencionar. Carga tributária. Não se tá fala nisso. preocupado com isso. É. Quanto custa você empregar uma pessoa na sua empresa? Reforma política, você falou agora. A reforma política, não querem discutir. E quanto custa demitir, Então, que é muito caro pegaram demitir. duas coisas, dois Pensaram aspectos dois pontos. de um todo que alcança o pequeno. Alcança o pequeno. Eu me recordo que nos governos do PT estabeleceu-se a isenção do IPI, Sim, nas da linha montadoras, branca, Pros grandes, automóveis. são multinacionais, Coitado que das multinacionais. encheram o bolso a pretexto de garantir emprego de metalúrgico, dizia o PT. Não, mas aí nós preservamos o emprego do metalúrgico. Será que é verdade? Porque a cada vez que as multinacionais alardeavam, eu vou demitir, opa, vamos reduzir novamente o IPI. É exatamente vamos isso, prorrogar mais uma vez. Era uma chantagem, acho que articulada com o próprio governo, porque o Lula conhece mais de metalúrgico do que eu. E a Dilma, que fazia o jogo do Lula. Então, as montadoras são multinacionais, tiveram o privilégio de pagar menos impostos, mas nem por isso os carros ficaram mais baratos. Não. E o governo também. Muito bem. Agora, você pense em abrir um pequeno negócio. No dia seguinte está lá o fiscal da prefeitura para te multar. Vai lá a polícia, vai lá o exigir bombeiro 1.000. para dizer que está tudo errado, vai bloquear, vai embargar a tua obra. É uma perseguição tão grande que você se desestimula. Aí, se você consegue vencer essas barreiras, aí você vem enfrentar a questão tributária. Quanto custa um empregado para a sua empresa? Não é o salário que você paga. Joga em cima disso pelo menos 45% entre Fundo de Garantia, INSS, CONFINS e aquelas CONFINS de todo gênero. Aí você diz, mas vale a pena gerar emprego? Eu vou partir para a informalidade. Aí vem os empregos informais. Quando o sujeito é demitido, então põe na justiça de trabalho, é evidente que vai ganhar. Ganhar porque o pequeno não teve condição de enfrentar a carga tributária exigida pelo mesmo governo que se diz defensor dos interesses concordo populares. com você. A indústria automobilística, com um banco, fala que vai demitir 500 funcionários, era aquele auê. Aí, quando você oprimia
o pequeno empresário, mandava-se 10 mil embora e ninguém queria saber de nada. Nada. Porque eram 10 mil espalhados. Não eram 10 mil da porta da esses fábrica. 13 milhões, da onde que são a maioria? A grande maioria são empresas que fecharam as portas. Empresas médias e pequenas. O patrão está desempregado hoje, todo mundo está desempregado. Quantas fábricas que eu conheci fábricas centenárias. Nobel. Você passa aqui no centro da cidade e vê quantas lojas fecharam. As grandes empresas? Centenárias. Empresas com mais de 100 anos. Eu não estou falando de 10 anos, estou falando de 100 anos. Eu conheci várias que fecharam e tem algumas que eu conheço que estão prestes a fechar. Por quê? São ruins? Não. São mal administradas? Não. Mas elas estão com uma dificuldade muito grande, porque elas pegaram dinheiro emprestado em banco, por exemplo, que tem facilidades 1000. Se um agiota, vamos pensar no direito penal, se um agiota cobrar metade do que o banco cobra, ele é um criminoso. Está preso em flagrante. Ele é um criminoso, mas o banco pode. E o banco também pode ficar devendo para o INSS. Pode, bilhões. você vê. As grandes 60, empresas... 60 bi. É muita Então, coisa. Acho que a reforma tinha que começar Então, por aí, você né, não senhor? acha Mas que- cobrando de quem, São esses que de quem patrocinaram. deve. São esses que patrocinaram. Você não acha que deveria, primeiro, cobrar daqueles que devem. sonegam, E muito. inclusive órgãos do governo, Sim, prefeituras, claro. que contratam pela CLT e não recolhem a contribuição Qual que é o maior previdenciária? empregador de terceirizado no país? O maior? Chama-se A União. A União. Depois, os governos estaduais. Municipais. Depois, os municipais. É. São os Portanto, três que mais contratam terceirização. Você vai querer Se explicar dissesse, isso? olha, primeiro vamos cobrar de quem deve. E eles podem pagar. Podem pagar, principalmente os bancos, né? Caixa Federal. Ah, tem recurso para tem, pagar. tem. Ah, mas não interessa cobrar. E aí vamos, então, reduzir os benefícios de quem já ganha pouco. Você viu E o de maior- quem não maior tem devedor poder de de, quem não tem poder de gritar e de dizer que não vai enfrentamento. pagar. mobilização para gritar. Agora, feito isto, vamos então pensar o seguinte: bom, ainda assim, cobrou de todos e ainda está faltando, eu duvido, mas ainda o desvio de parte da receita do INSS, da aposentadoria, para cobrir a despesa de saúde. Todos sabemos que o dinheiro que o trabalhador e o empregador recolhe é para o Instituto Nacional de Seguro Social, A que é a aposentadoria. Previdência. Você adoece e tal, você vai receber aquele benefício. Mas não sei exatamente a proporção dessa arrecadação que vai para cobrir saúde pública, de um modo geral. Ah, mas aí falta dinheiro. O Temer recentemente explicou que não poderia cessar esse desvio, porque o serviço de saúde poderia ficar precário. Colapso, ele falou do colapso. Foi o termo, Como né? se já não estivesse, Ora, né? Já está. Mas aí é a culpa do trabalhador, tem que cobrar dele. Você está entendendo como a coisa está errada? Está faltando debate. Faltou debate. Eu acho que o Temer vai enfiar a goela dentro essa reforma, pelo menos na Câmara eu acho que passa. Agora eu alerto os nobres deputados, que o ano que vem virão rastejando, O ano que pedir o vem tem voto eleição, do né? mesmo trabalhador que ele está apunhalando agora pelas O costas. trabalhador esquece, esse é o problema. Não, Tem mas- esquecido, mas tem vai esquecido. O dessa eleitor, vez- em geral, esquece. Mas É, dessa vocês vez sabem, vai eles ser contam lembrado. com isso, Vai eles ser contam com lembrado isso. porque afeta muita gente. Quando é um projeto que pega uma fatia de um todo, é diferente. Mas agora pega todo o país. Sabe, eu acredito que os sindicatos, sobretudo em razão da extinção do imposto sindical, eles não vão deixar barato. A lista desses traidores, aqui na Baixada, já vi que são 3 que votaram a favor. Todos, né? Você quer dizer? Todos os 100%. três. Todos os três. 100%. Diz que o PSDB é o partido mais fiel ao Temer, que é do PMDB. Imagina, então o PSDB está cumprindo o seu papel mesmo. O Senhores, partido... agora eu queria aproveitar o final do programa e falar sobre o lado da violência dentro da manifestação. A gente tem podemos soltar os VTs? Aí é o pessoal na divisa ali, a polícia já chegando, retirando saco de lixo, impedindo as pessoas que não eventualmente estavam de acordo com a manifestação de ir e vir. Isso, na minha opinião, enfraquece a credibilidade do movimento em relação à opinião pública. Eu queria saber a opinião de vocês. É legítimo bloquear ruas, avenidas, impedir as pessoas de ir e vir por conta
de defender um direito de todos? Democracia nós temos direito à manifestação, direito à expressão, mas você não pode impedir. Eu não posso impedir. Se eu me aliar a qualquer pessoa, botar fogo. Botar fogo Isso é em um crime, ônibus, isso- olha. Em ônibus, esse é um crime, de uma forma que você está tirando o transporte do trabalhador. Você está tirando o direito da pessoa ir e vir. Isso afronta todo o direito. Não é só o direito constitucional, é o direito civil, é o direito penal. Praça Ele Mauá. afronta o direito do trabalho, ele afronta todos os direitos. Aliás, eu não consigo ver onde não afronta o direito como um todo. O direito ambiental, ele pega toda a malha do direito, mas não sobra Não sobra uma um item. legislação no Brasil, de qualquer área, ela é realmente utilizada para dessa forma. Eu acho que isso acaba, inclusive, com a confiança. Aliás, eu já falei isso aqui no programa, que a palavra mais importante que nós temos hoje chama-se confiança. Nós perdemos a confiança justamente nessas questões. E isso é muito ruim para o país. O país tem que pensar em trabalho, muito trabalho, Aí em são imagens organização. no pessoas cais que em frente façam- ao Museu Pelé. Exatamente. Ponto turístico As pessoas da com cidade. medo de trabalhar, as pessoas com medo de fazer, comprando combustível para jogar. Quer dizer, algo absurdo você pensar, lá, jogando o combustível lá. Só vai isso pra já é tocar- crime. Só isso já é crime. Isso já é um crime, não pode ter isso. Sabe? Essas pessoas têm que ser presas de qualquer forma. E há porque- como se identificar, né? Claro, isso é flagrante. É um caso flagrante. Ele pegou o combustível no posto E jogou despejou ali no entulho, no material inflamável. Aliás, o colocou- posto não poderia ter vendido para ele. Tá toda a cadeia Tá tudo criminosa errado. aí. Aliás, mostrada. é o que eu falei agora há pouco. É a mesma fórmula que é encontrada pelas organizações criminosas brasileiras organizadas. É a mesma fórmula encontrada quando tem rebelião em presídio, quando tem algum problema que eles querem Quando morre reivindicar alguma um coisa. xerife do tráfico. Quando morre alguém do tráfico. É a mesma forma de operalizar a coisa. E as É a pessoas mesma voltando. forma. Eu acho que manifestação, quando é que acontece? Quando vai todo mundo, vai com a família reivindicar, com organização, com liberdade, com uma série de outras coisas. Isso não é Indo pra cima da guarda municipal ali. não é manifestação. Para mim, isso é aquilo que eu falei agora há pouco. Que Aí eu já vejo é na Praça Mauá. terrorismo. Praça Mauá. Isso para mim é terrorismo. Eu faria uma distinção entre o ato de terrorismo e o que eu estou vendo aí. Eu vejo o seguinte, existem alguns infiltrados nesse movimento que não obteve o consenso. Aí já é São Vicente, área continental de São Vicente, ó, mais um ônibus incendiado. Perfeito. Então, eu particularmente, Guto e Vilela, não concordo mas de forma nenhuma com qualquer ato de violência destinada a forçar você a se convencer em concordar comigo. Não, eu acho que você é livre para decidir. O que falta, e eu disse isso na parte inicial deste programa, é a credibilidade nas entidades, nas lideranças. Está faltando. Ninguém acredita mais em ninguém. Daí Não tem a confiança, a Roberto. falta de participação que se esperava. Era necessário. Que claro legitimizasse é. todas essas reivindicações. Que legitimasse. Não precisa de violência. A greve de 80, que nós participamos no Porto de Santos, não houve nem necessidade de piquete, quanto mais de violência. Mas você teve a greve agora dos professores, agora recentemente... O pessoal foi pra faixa de areia lá, pra não deixar a passar. greve dos funcionários públicos aqui de Santos para reivindicação foi extremamente legítima. A Não população foi? aplaudia quando passavam Lógico. ali na costa. Eu vi pessoas aplaudindo, as pessoas ali, os funcionários É. públicos reivindicando de forma ordeira. Ninguém botou fogo em nada, ninguém fez nada. Não há Eles foram- necessidade, não porque houve, está não consciente. houve, não houve. Os servidores públicos, eles possuem uma liderança sindical respeitada, Mas- acreditada. Mas você viu alguém botando fogo em alguma Não, coisa eu estou ali? dizendo Não, o tá todo mundo seguinte, certo. que quando o sindicato e seus dirigentes estão em afinidade com o pensamento da categoria que representa, não há necessidade de se recorrer à força. Sim, de queimar pneu, de impedir as pessoas de ir e vir. É a consciência de que você deve participar. No caso brasileiro, nós temos aqui a crença de que a maior parte da população obreira do país está sendo afetada por essas reformas e ela não respondeu positivamente durante as manifestações. Tem alguma coisa errada. Você está sofrendo, você está sendo agredido violentamente por essas reformas e você não vai protestar. Por quê? Então eu penso, desculpe, mas eu penso que está faltando
credibilidade naqueles que convocam o movimento. Claro. Ninguém acredita mais na pelegada Exatamente. que se apoderou dos sindicatos e das instâncias superiores e, de repente, de cima para baixo, determina, vai ter greve. Não tem, eu tinha certeza que não ia acontecer. Embora você, particularmente, seja sensível e simpatizante à luta, com as reivindicações. Mas quem está convocando, você teme, não é Temer. Você teme que esteja lhe traindo ou que vai lhe trair. Aí você não dá o seu apoio. Continua te traindo, na verdade é essa. Existe uma questão legal, que eu sabe melhor que ninguém, que quando a gente fala de uma lei, para se enquadrar uma coisa na outra, é subsunção do fato à norma. Você analisa o fato e você vê a norma do direito, né? Que é a subsunção do fato à norma. Ou seja, você vai ter... E eu vejo dessa forma. Veja, destruição por grupos cujo objetivo é a desorganização. Acho que foi uma apelação, né? Apelaram Houve para... destruição por grupos? Houve. Houve Desespero. De violência? Desespero, Alguém diante discorda? da necessidade, Vilela, de mostrar para o mundo que o trabalhador está insatisfeito, eu acho que essa foi a intenção de quem assim procedeu, mas não tendo a resposta, então vamos utilizar o bloqueio do transporte, da mobilidade urbana. E é o setor-chave, todo mundo sabe. Se não tem ônibus, se não tem trem, se não tem metrô, evidentemente que muitas pessoas o trabalhador não vão chegar aonde desejam. Mas agora, passou, inclusive, além disso. Além desse problema... Agora, além disso, aí vem a depredação, sabe? E aí é onde entra a parte criminosa, que me parece que mereceu, inclusive, o repúdio das lideranças sindicais da região. Eu acompanhei, todos repudiaram por não concordar. Então, é uma ação isolada, que lamentavelmente ocorre e que não deveria acontecer, porque isso só desqualifica todo esse trabalho de mobilização necessário para que esse governo se sinta um pouco acuado diante do que ele está fazendo. Eu penso que a luta vai continuar, que não deve, por esses fatos, ser encerrada, porque é preciso que as pessoas se levantem, que manifestem o seu inconformismo com o que está acontecendo. Além do desemprego, que é uma chaga dentro da nossa sociedade, 13 para 14 milhões de trabalhadores, é muito sofrimento. Eu imagino que é ser desempregado. Eu já estive em 80 até 82 desempregado, tive dificuldade para pagar a faculdade naquela época, quando a DOCA me mandou embora, na greve de 80, né? Eu sei o que é passar por família para sustentar. Imagina esses milhões de famílias hoje desprotegidas e o governo insensível. Vamos tirar mais um pouco deles, que ele não tem a quem recorrer. Vamos tirar das multinacionais, dos banqueiros que sempre ganharam com a crise e continuam ganhando, estão dando risada até o cano da orelha. Eu quero ver o governo ter coragem de enfrentar isso aí. Vamos acabar com os privilégios dos deputados, dos senadores, dos governantes, acabar com as aposentadorias especiais dessa gente, do Poder Judiciário também. Como é que tem um limite constitucional de remuneração dos juízes, desembargadores, ministros do Supremo, se na soma das vantagens que eles possuem, chega a 100, 200 mil reais por mês, quando na verdade seria 23, pouco mais de 23 mil reais. Da República. Então como é que se explica isso, senhores do Judiciário? E agora vem tirar dos pequenos, daqueles que não têm como se defender. É essa a minha revolta, viu? Mas talvez o grande falha... Vamos para a Giroc! Estourou. Só para falar bem rapidamente, tem que acabar com o que você colocou agora, privilégio. Se você colocar dessa forma, pode ser que a população vai apoiar com toda a força. Muito bom. Muito obrigado, Nobel Soares. Muito obrigado, João Vilela. Muito obrigado a você, telespectador. Mais de 13 milhões de desempregados. O Brasil precisa de empregos. TV Com Debate volta no próximo programa.